dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando, episódio 49. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Você que está aqui ao vivo, bom dia. Você que está vendo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Sempre grato pela tua ajuda, pelo teu carinho. Obrigado aí pelas manifestações, as pessoas que acessam esse conteúdo, fazem os comentários. A gente faz com muito coração isso aqui, tá? Esse conteúdo fica gravado aqui, como já falei, no Instagram e fica também no meu Facebook e no meu YouTube. Mas a live ao vivo é redundância, né? Live é aqui, no Instagram. Espero que você tenha um bom dia, desejo isso e tudo de bom aí na sua trajetória nessa sexta-feira, né? Que o pessoal fala sextou, né? Sextou, chegou o grande dia, sextou, mas que possa realmente ser um grande dia. Bem, o que vamos falar no Desembaraxando de hoje? Eu escuto algumas pessoas falarem assim, fazendo a pergunta, na verdade. A pessoa fala assim: Baracho, e eu? E eu? Porque quando precisam de mim, eu estou lá. Quando me chamam, eu estou sempre pronto ou pronta. Eu movimento tudo em favor de outra pessoa e faço de coração. Muitas vezes é até puxado, mas não me nego a ser solidário, a fazer, a dar atenção, a tirar até de mim mesmo em favor do outro. E todo esse movimento. E aí a pessoa pergunta: eu sou para todo mundo, mas parece que ninguém é para mim. Aí a pessoa faz a pergunta: e eu? E eu? Quando é que vai ser o meu momento? Quando é que vai ser a minha oportunidade na vida? É interessante isso. Eu lembro sempre de uma pessoa conhecida que quando a gente organizava alguma coisa aqui em casa para poder viajar, fazer algum passeio, fazer algum movimento assim de diversão, tanto eu quanto a minha esposa contactávamos a pessoa. Olha, tal dia, tal hora, estamos pensando em fazer isso, nos deslocar para tal lugar, lá tem um lugar gostoso, lá vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E é um prazer para nós ter você com a gente. Aí a pessoa no começo falava assim: beleza, conte comigo, beleza. Mas aí se aproximavam uns dias, ou até no dia, como muitas vezes foi, a pessoa falava assim: ah, mas eu vou ter que fazer um negócio aqui em casa. Ah, porque meu irmão, meu pai, a minha mãe requereram aqui a minha atenção para alguma coisa. Quando eu falei que ia sair com vocês, começou um monte de conversa aqui em casa. E aí é melhor eu não ir para não dar confusão. Você deve conhecer alguém assim, que quando é a hora dela, quando é a hora dele, alguma coisa acontece. Então essa pessoa vai sempre ficando para trás em relação a ela mesma, em relação aos próprios desejos, né? Tem pessoas que vivem isso e tem um incômodo assim, se questionam: mas e eu? E eu? Outras pessoas não, elas são tão enfiadas nessa narrativa, demais da conta, que elas entendem que a vida delas é essa mesma. Então elas nem se atrevem a fazer um questionamento, a olhar. Alguém de fora olha, percebe que o negócio está demais, alertam: amigo, amiga, olha só, estão usando você, estão fazendo assim contigo, estão te tratando desse jeito. E a pessoa ainda defende, né? Ela defende os que fazem isso com ela, com ele. Então tem pessoas que ficam muito mergulhadas nesse lugar. Só que outras pessoas não. Tem pessoas que falam assim: mas e eu? E eu? E nesses últimos dias eu tenho ouvido muito isso assim, sabe? Então quando a pessoa intenta em fazer algo por ela, em ter um movimento por ela, aí já vai surgir todos aqueles impedimentos, vai surgir toda aquela narrativa para poder segurar a pessoa, para poder impedir a pessoa, né, de ter o seu momento, de ter o seu protagonismo, de ter a sua vida. Então eu sempre gosto de fazer uma analogia nessa hora. Sabe quando você olha para o céu numa noite bem limpa
e você observa assim no céu as estrelas, né? E elas estão ali exatamente nos lugares que devem estar. E você observa isso, né? Aquela estrela sempre está ali naquela noite, aquela estrela sempre está ali, aquela outra ali, né? E nenhuma estrela sai do seu lugar. E essa posição que elas ocupam gera uma harmonia, né? Aquela questão constelar, né? Elas estão ali, cada uma no seu lugar. Nenhuma invade o lugar da outra, nenhuma sai do seu lugar, nenhuma se atreve a se meter no que não é sua. Nessa analogia, vamos pensar que cada um de nós aqui na Terra, nós também, cada um de nós somos uma estrela, uma estrela, algum corpo celestial, alguma coisa também aqui embaixo. Só que a diferença em relação ao que está lá em cima é que aqui nem sempre nós ficamos no nosso lugar. Por não sabermos, por não querermos, enfim, aí começam as bagunças, né? Quando as pessoas saem dos seus lugares e uma vez saindo dos seus lugares, elas deixam aquilo que é da missão da sua vida, do propósito, do que é o papel delas, elas saem desse lugar e vão ali viver uma coisa que não é delas, vão atrapalhar o outro, enfim. Então, nessas questões comparativas, vamos pensar então aquela pessoa que está fora do seu lugar. E não é nem porque ela quis inventar de sair, como acontece, mas porque ela foi colocada. E muitas vezes, desde quando nasceu, a pessoa é colocada num lugar. Tudo bem, né, Baracho? Quando a gente nasce, aqueles que nos colocaram no mundo têm as suas idealizações. Eles idealizam um monte de coisa pra gente, idealizam quem nós temos que ser, até idealizam a profissão que eu tenho que fazer lá no futuro. Então é toda aquela idealização. E alguns pais ficam angustiados com isso, né? Quando percebem que o filho é um outro. E nem sempre, grande parte das vezes, né? O filho não vai atender essas expectativas. O filho é outro. O filho tem o direito de ser ele, de ter o seu caminho, né? Mas aí alguns pais forçam isso, direcionam de um jeito muito forte, e o filho acaba se rendendo a isso, para agradar, para ser amado, quer dizer, uma outra conversa. Só que isso também altera o seu lugar, o descobrimento do seu lugar na vida. Então a gente vai ver que tem pessoas, por exemplo, que aprendem desde cedo que o afeto é sempre ficar aliviando a vida dos outros, né? E não fecha o filtro com o que eu vou falar agora, tá? Porque claro que é importante ser solidário, claro que é importante ajudar as pessoas, claro que é maravilhoso e lindo ter compaixão. Eu confesso que eu admiro muito pessoas assim, muito abnegadas, muito abrindo mão de coisas de si mesma, para ajudar, para levantar alguém, para escutar, para dar dignidade a alguém. Isso é lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Isso naquilo que é do campo do saudável, né? A pessoa faz tudo isso de coração, você vê que é sincero, que é dela, e ainda com tudo isso, ela caminha com a vida dela também. Com seus desejos, com seus sonhos, né? Muitos deles têm a ver com isso, com o que faz, já se realiza nisso, mas também faz outras coisas. Agora tem pessoas que aprendem que o afeto é fazer isso, só que de um modo já diferente, de um modo que não é bacana, e aí ela é colocada nesse lugar, né? A começar desde a sua casa. Ela já introjeta alguns papéis assim que os outros direcionaram para ela. Aí vai ter aquela pessoa desde cedo, aquela criança que vai crescer já com um tom de seriedade. Quanta criança é levada a ficar adulta logo cedo, a criança já vai assumindo alguns papéis assim que ela não brinca, que ela não se divertiu, que ela vai passando já. E ela acaba ocupando um lugar muito central na família. E aí parece que ninguém funciona sem aquela pessoa, tudo tem que passar por ela. E a própria pessoa, ela vai se acostumando com isso e ela realmente faz isso, ela vai requerendo também isso. Ela vai querendo olhar para tudo, passar por tudo, fazer tudo. E o pessoal do entorno acha muito normal, né? Estão acostumados com isso. Então essa pessoa vai realmente fazendo tudo para todo mundo e se coloca por último. E não pense que se colocar primeiro é uma questão de egoísmo, de arrogância. Não, tem isso sim. Mas eu estou falando uma questão saudável. Como é que eu vou caminhar com os outros, fazer bem para os outros, ajudar os outros, amar os outros, se eu não faço comigo primeiro isso, né? Aquela velha máxima
de amar o próximo como ama a mim mesmo, né? Assim que ensina o texto sagrado. Então, essas pessoas vão entendendo esse lugar assim, normal, vai entendendo normal. A pessoa vai passar então a vida num lugar que não é dela, mas é um lugar que colocaram ela, né? Então a pessoa pode começar a pensar, mas e eu? Só que ainda que ela pense, e eu? Não é fácil se colocar, não é fácil virar a mesa, não é fácil começar a se colocar na vida, não é fácil fazer isso. Mas a pessoa pode nutrir isso. E o tempo está passando, e a vida está passando, e esse entorno dessa pessoa se beneficia com isso, tem ganhos com isso. Dias atrás eu ouvi uma pessoa ainda falar alguma coisa nesse sentido, né? Quando comunicou que ia fazer um projeto pessoal, aí os demais ali da família falaram assim, mas e nós aqui? E nós aqui? Vocês toquem a vida de vocês aí, porque vocês são acostumados em eu ficar sempre aqui atendendo a vocês, mas quando eu passei por isso, passei por aquilo, ninguém olhou por mim, ninguém movimentou em meu favor. Então a pessoa começa a falar. Só que o interessante é que quando a pessoa se atreve a falar, aí vão falar que ela tá jogando na cara, aí vão falar que ela tá, enfim, então você fez tudo de caso pensado, então agora se joga na cara. Quer dizer, quando a pessoa se defende e coloca que valoriza a própria vida, aí vão falar que ela tá jogando na cara, vão falar que, enfim, né? E para gerar na pessoa um pesar, um constrangimento, a pessoa se sentir culpada. Bom dia, meu brother, bom dia, MacGyver, meu primo. Então a pessoa pode se sentir culpada e a pessoa recuar daquela intenção de fazer o bem para si e ela volta naquele lugar. Então tem pessoas que vão aprendendo que o afeto é ficar sempre aliviando para os outros e não aliviar para si. E aí quando ela quer olhar para ela fazer alguma coisa, todo mundo vem para gerar um impedimento, todo mundo vem para não tirar a pessoa daquele lugar, porque ganham com isso, né? Os chamados ganhos secundários, né? Você imagina uma pessoa dessa indo fazer terapia. O pessoal da família, do entorno que se beneficia com aquele jeito, já entra em pânico. Não, a terapia não, porque vai mudar essa pessoa, ela vai se posicionar, ela vai começar a se valorizar, ela vai começar a falar não, ela vai se escutar. Então a pessoa é melhor não ir para terapia. E eu já vi muitos casos assim, viu? A pessoa está na terapia com muito custo. Em alguns casos ela vai até escondido da família, porque se ficam sabendo, vão fazer de tudo para tirá-la, para fazer parar. Aquele teu analista tá te prejudicando, e essas conversas todas, né? E a pessoa perde a chance de ter uma evolução na vida, porque volta naquele lugar de ser objeto de todo mundo daquela casa, né? Então realmente isso pode acontecer em muitos enredos assim na família. E eu vou citar alguns aqui, tá? E não entenda mal isso, mas eu vejo que acontece, né? Por exemplo, aquela filha solteira que fica em casa ainda, os que já saíram de casa, os irmãos não deixam que ela ali faça a sua vida também. Ela tem todo o direito de fazer o que os irmãos fizeram e ela fica ali. Aí ela fica até responsável pelos pais e os irmãos esquecem que também são filhos e não ajudam, né? É aquele filho mais novo, é aquele que fica ali para trás, né? Para trás que eu falo não pejorativo, tá? Ele ficou ali, né? Ou até mesmo quem já saiu de casa, quem fez família, quem casou, mas aí é colocado num lugar ainda e os outros não fazem nada. Então todo mundo se beneficiando com aquela pessoa, né? Então é interessante isso. E eu falei agora há pouco, né, da pessoa que eu conheço, que sempre quando chegava o dia, do grande dia, que nós a convidávamos para alguma coisa, sempre a família vinha com alguma coisa para virar prioridade. Então a pessoa nunca tinha sua chance, né? E a pessoa fica esperando isso. Fica esperando isso. E a pessoa começa a perguntar, mas e eu? E eu? Quando é que vai ser o meu momento? Quando é que vai ser a minha hora? Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem fazer isso, passam por essa vida aqui e não fazem essa reflexão, mas algumas começam a fazer. Porque a pessoa fala assim, eu não estou querendo deixar de ajudar, só que eu estou querendo ter o meu momento, ter a minha vida e assim por diante. E tem pessoas que quando querem ter um tempo para ti mesma, alguém ainda vem para querer direcionar. Tá bom, você quer fazer o que você quer, mas faça isso. Ainda dá palpite, se intromete. Então a pessoa cresce insegura.
né? Algumas pessoas crescem muito inseguras nesse contexto e a pessoa não sabe nem falar o que quer. E uma coisa muito digna do ser humano é quando ele pode falar o que ele quer, é quando ele pode falar o que ele sente, o meu sentir, o meu querer, o meu pensar. Só que essas pessoas que eu estou aqui citando hoje nesse Desembarachando, elas não fazem esse movimento. Elas sempre vão entender que o querer é o do outro, o pensar é o do outro, o afeto é sempre aliviar a vida do outro, mas ninguém alivia a minha vida, Baracho. Aí eu entendo que vai ter uma outra coisa. Tem pessoas que vão ter... Bom dia, Tânia, querida. Vão ter pessoas que vão ter a dificuldade de deixar esse lugar, porque entende que o único modo de viver é esse. A pessoa não se vê também sem isso. E tem as pessoas também que fazem isso até com um modo de controle, que é uma outra vibe desse negócio, dessa característica aqui também. E a pessoa realmente ela fica ali, enfiada no que é do outro, no que é do outro, para não se observar também. Tem também essa vertente do negócio, tá? Mas eu estou falando ainda da pessoa que realmente fica nesse lugar, nos grupos onde ela pertence. Ah, mas eu sou para todo mundo e ninguém é por mim. Em alguns casos, ninguém é pela pessoa, porque a própria pessoa também faz barreiras e não deixa, né? Ela sempre tem que se colocar nesse lugar de provedora, de onipotência, de fazer, e não consegue receber, em alguns casos, tá? Não fecha o filtro. Em outros, a pessoa quer mesmo. Só que aí, o modo como ela se coloca, o pessoal pensa assim, bem, essa pessoa não precisa de nada. Essa pessoa não tem problema, não tem demanda, porque ela faz tudo para todo mundo, né? É interessante isso, né? Que algumas pessoas nos olham e falam assim, ah, o fulano não tem problema, ah, o fulano tá sempre bem, o fulano não tem nada assim que ele gostaria de compartilhar, de desabafar, só que não. Todo mundo tem alguma coisa para poder falar, todo mundo tem alguma dor que quer compartilhar. Aí você vê aquele faz tudo na família, ele sempre ativo para lá e para cá, a gente pode pensar que ele não tem demandas, né? Ele veio com a missão de ajudar as pessoas. Lembre-se, falei no começo, ajudar é maravilhoso, ser solidário é maravilhoso, ajudar alguém a crescer é maravilhoso, esse lado muito humano, bonito, eu admiro muito isso, mas eu estou dizendo que a pessoa em meio a isso, ela pode ir para um modo tão assim exagerado do negócio, que ela não se olha. E alguns até acham bonito não se olhar, né? Essa negação de si mesmo, mas a pessoa acaba também não exercendo a presença com ela mesma. É muita presença com o outro e pouca presença consigo mesma, né? Então a gente vê aí nas chamadas terapias familiares, né, os mais variados autores, né? Então eles vão falar que tem os papéis que existem nos grupos, nas famílias principalmente, né? Então vai ter, por exemplo, na família, aquele personagem chamado, um modo de chamar, né? O lata de lixo, por exemplo. É aquele aonde tudo é direcionado para ele, tudo que é ruim é com ele, é com ela. É que nem falava no Chaves, né? Tinha que ser o Chaves mesmo, né? Então tudo é o Chaves, tudo é aquela pessoa. E muitas vezes essa pessoa, ela existe na família e recebe toda essa projeção de lata de lixo, do patinho feio, para maquiar as verdadeiras questões complicadas da família. Então essa pessoa, ela adoece para poder disfarçar e maquiar a verdadeira questão doentia da família. Ela existe para isso. E uma pessoa como essa não pode melhorar, não pode ser curada, não pode responder diferente, não pode se levantar, tem que ficar naquele lugar de enfermidade, né? E vai ter uma outra pessoa também, que é o oposto disso, que é a pessoa super protegida, super valorizada, super exaltada, que nem entrega tanto e nem entrega nada para merecer esse lugar, só que a pessoa é colocada naquele lugar de estrela, de admiração, e muitas vezes não entrega nada para merecer tanta coisa. O patinho feio entrega muita coisa e não é valorizado, e o outro não faz nada e é valorizado, mas também essa supervalorização é para maquiar também alguma questão no sistema. E é por isso que algumas pessoas não podem ir para terapia para algumas famílias, porque vai mexer. Eu nunca me esqueço que uma das primeiras pessoas que eu atendi, há tantos anos atrás, ela chegou no consultório com a demanda e começou a falar que o negócio era a filha.
Aí a filha foi lá, contrariada, eu escutei. Aí depois não era a filha, era o outro filho, aí foi o outro filho. Aí depois foi até a piquititinha, o piquititinho, depois foi o marido. E aí ficou muito claro que não era ninguém dessas pessoas que tinha alguma questão a falar, a não ser a opressão que viviam com a primeira que foi lá no dia. Ela era a pessoa em questão, a que tinha que estar ali, mas ela colocava os outros. Tem muita gente que é assim, né? Que os outros são o problema, e isso ajuda ela a não aparecer ela ou ele como o problema, a pessoa que adoece os outros, que oprime os outros, que gera todo um desconforto num contexto familiar. Então, pessoas que crescem com esse afeto só para aliviar o outro, pode ir para esse extremo, dela não se ajudar, dela não se olhar, e a pessoa passa uma vida fazendo isso. Por um lado, quando a pessoa percebe e pergunta, e eu? E eu, ela vê também que ela gasta muita energia com isso. Sustentar uma imagem que não é a original dela. E a pessoa não quer deixar de ajudar. Ela não quer deixar de fazer nada. Ela não quer deixar disso também. De ajudar, de fazer, de dar atenção. Mas ela quer tão somente ser ela e olhar para si. Ter a presença para si. Quando a pessoa é muito enfiada nesse lugar central de uma família, por exemplo, a família espera tudo dessa pessoa. E quando ela começa a se perceber, a se posicionar, o pessoal pergunta assim, ué, você não falou nada, você não fez nada? Não, não fiz nada, não falei nada. Vocês podem fazer isso. Essa é uma grande postura. E até a pessoa chegar nisso, é muita observação, muita autoescuta, mas a pessoa tem um direito de, enquanto ela pode ser para todo mundo, não se nega a solidariedade, mas ela olhar para ela, né? É muito fácil eu fazer que não estou olhando e deixar nas costas do outro, né? E vai levando a vida assim, vai levando a vida assim. São pequenas coisas que vão se somando e se tornam grandes coisas, né? Então a pessoa começa a ver que ela não tem lugar na vida dela, a não ser ficar desse jeito. E quando ela quer dar o grito de liberdade, e ela quer começar a viver a vida dela, aí começa. Eu sempre lembro de uma pessoa também que a gente escutou há muitos anos atrás, e a pessoa fez lá uma idade, né, 40, 50 anos, e começou a ventilar de fazer uma festa, de fazer uma celebração, e nunca teve isso, porque pelo contrário, ela fazia tudo para os outros, e na época lá toda a família se levantou, a família ficou, que é isso? Quem você pensa que é? É caro, que não sei o que, e não sei o que, e a pessoa faz uma crítica, querendo dar uma ideia que cuida, né? Só tô querendo ajudar você, só tô querendo cuidar de você. E aí é uma coisa complicada, não é isso não. E essa pessoa em questão entendeu esse movimento e ela foi em direção do seu sonho, fez o aniversário, fez a festa e o povo da família que mora ali, ninguém foi. Mas mesmo assim ela se permitiu viver o momento para ela. E eu falo para você isso aí. Você que é colocado nesse lugar de se achar culpado pelo destino da vida dos outros ao seu redor. Não é só você que faz parte dessa família. Não é só você que é membro dessa família. Todo mundo tem um papel, todo mundo tem um lugar no grupo, na família. E todo mundo tem colaborado um modo para a harmonia de todo mundo. Mas vai ter lugares que um ou mais dessa família é colocado nesse lugar. Para ser para todo mundo e a pessoa nunca é para ela. Nunca é para ela. Todo mundo tem direito a ocupar o seu lugar na vida, a viver esse lugar, a viver a sua essência. É uma coisa digna, é uma coisa humana. Então se você tem perguntado já há um tempo, ainda em pensamento, e eu? Isso é um bom sinal. É um sinal que há um lado seu aí que não morreu, que não se entregou, que não desistiu. Há um lado seu aí que está firme. E há um lado que quer reagir, que quer fazer sua vida acontecer, que quer se posicionar. Já te falo que não é fácil não, tá? Não é fácil não. Eu tava lembrando daquela reprise, eu gosto muito de ver novela, né? Aquela reprise da novela Tieta. E quem foi mais dos antigos que viu essa novela vai saber o que eu tô falando, né? Lá tinha a personagem da Tonha, que era a madrasta da Tieta, a saudosa Ioná Magalhães, e ela era uma oprimida, sofria na mão do marido, sofria com todo mundo,
até que um dia ela se colocou, mudou de roupa, mudou de postura, se valorizou, foi uma reviravolta na novela, e é legal ver isso, né? É legal ver pessoas fazendo reviravoltas amorosas, respeitosas, enfim, é isso aí, é isso aí. Só que quem se beneficia de modo patológico não entende que a pessoa pode melhorar, mas melhorar para todo mundo também. Mas a pessoa não quer isso. Não, você não vai crescer, você vai ficar nesse lugar, você tem que ficar aí. Só que você já está perguntando há um tempão dentro do teu coração, e eu? Se você já está falando isso há um bom tempo, ainda tem um constrangimento de se colocar, mas sabe que essa parte da tua está viva. E você tem todo o direito de viver essa outra parte que está em você. E eu tô aqui. Diga isso. Eu tô aqui e eu quero viver a minha jornada também. Não é deixar de ajudar, não é deixar de olhar, mas eu não quero ficar no lugar que não é meu. Isso está cansando. Você não está cansado? Então, busque ajuda. É tempo de observar isso. E eu estou aqui. Ok? Diga isso para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção em mais um Desembaraxando. Se você perdeu esse conteúdo aqui de hoje no começo, volta, ele está gravado, você assiste desde o começo, compartilha. Se você lembrar de alguém, pô, que legal que o Baracho falou isso aqui hoje, vou compartilhar, compartilha. Sou muito grato a você pelo compartilhar, que possamos alcançar mais pessoas aí. E é com muito amor que esse conteúdo é feito do Desembaraxando. Todo dia, segunda a sexta, às 6 da manhã, sabadão e domingão, como vocês sabem, um pouquinho mais tarde. Então amanhã vai ser mais tarde, já sabe disso, né? Mas obrigado pelo carinho, beijo no coração, bom dia, beijo pra você. Até mais.